Bom dia, professores. Bom dia, gestores da unidade escolar. Estamos aqui para mais uma TPC. Hoje a área de conhecimento é linguagens e trazemos como tema multiletramentos, educação, linguagens e sociedade. Os objetivos dessa pauta são analisar a multimodalidade, multiletramento, levando em conta o contexto de trabalho e estudo remoto. Refletir sobre o letramento digital, levando em consideração a demanda contemporânea de estudo remoto. E eu trago aqui uma nuvem de palavras, não é? E nessa nuvem de palavras nós temos algumas coisas em evidências, como por exemplo, letramento, tecnologias digitais, não é? Alunos, não é? Pesquisa, professores, não é? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre esse letramento digital. Letramento digital. Então, o que é letramento digital? Eu trouxe um vídeo para ilustrar essa pergunta, né? E depois nós vamos conversar sobre. Olá, vamos falar sobre o letramento digital. O que é? Digital, dígito, letra, caramba! Escrever de forma digital? Isso? Quase. Quando se fala apenas do conceito, até podemos dizer que letramento digital significa saber usar as tecnologias digitais de informação e comunicação. Opa! Pera, eu falei um palavrão, não é mesmo? Tecnologias digitais de informação e comunicação são as TDIC, T, D e C. Mas quando pensamos no universo do ensino e do aprendizado, tutoriais web, aulas na internet, cursos online, o conceito ele se amplia e vai muito além disso. Mas já que eu falei sobre educação à distância, o letramento digital nesse caso significa conhecer as tecnologias digitais e a capacidade de, através dessas tecnologias, relacionar o conhecimento, aquilo que eu sei, e o aluno, quem vai aprender. Ok, eu sei que você já está pensando nisso e você me pegou. Na sala de aula presencial, o professor também precisa conhecer sobre letramento, não é mesmo? Afinal de contas, ele também precisa saber pesquisar, discutir, apresentar a sua opinião não apenas na sala de aula, mas além da sala de aula. E chegamos em outra questão, então. Isso não precisa de inclusão digital? É claro que sim! E uma coisa muito legal nas tecnologias digitais de informação e comunicação é que elas já são uma ferramenta de inclusão. É como aprender a dirigir dirigindo, a nadar pulando numa piscina, a andar numa bicicleta pedalando de uma vez. E aí, vamos rever o que aprendeu? Letramento digital é então o saber utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação, mas não apenas para saber usar, não. É aplicar esse saber na relação entre sujeitos e o conhecimento produzido. Pois bem, por que nós trouxemos esse tema hoje, né? Eu trouxe aqui um pequeno contexto e à medida que a gente for lendo, nós vamos conversando sobre o tema, né? O tema multiletramentos já veio, né, numa orientação, né, numa formação do Centro de Mídias para a área de linguagens, porém o tema por si só ele não se esgota, né? Os temas que são lançados eles vêm para que a gente estude, pesquise, se aprofunde, abra discussões sobre, troque ideias sobre, né? E o letramento digital ele veio bastante forte nesse contexto em que estamos vivendo hoje, né, no contexto de distanciamento social, né, nós dormimos com um giz e um apagador na mão e levantamos com um notebook e um celular,
né? E essas ferramentas digitais são hoje o nosso acesso entre a escola e o aluno, né? A maneira de dar aula se modificou, né? A maneira como eu chego ao meu aluno se modificou. Então, eu preciso estar antenado, estar ligado naquilo que eu tenho hoje de ferramenta para chegar ao meu aluno no processo de busca ativa. E qual é o nosso maior entrave hoje? É que nós não estávamos preparados para isso. Há anos e muitos anos, né, a gente vem falando do processo de globalização, que o mundo mudou, né, que as pessoas estão se comunicando com mais rapidez, né, em tempos reais, mas nós, professores que falamos tanto nessa comunicação virtual, nós não adotamos isso na nossa rotina de trabalho muitas vezes. E isso se tornou para nós uma grande dificuldade. Nesse momento de distanciamento social, nós tivemos que nos reinventar, né? E não havia essa necessidade de reinventação, porque nós já deveríamos estar dentro desse contexto todo, não é? Isso para nós já não teria mais que ser um mito, e se tornou um mito, né? Usar o WhatsApp para conversar com o aluno, montar grupos no Classroom, usar o Meeting, usar o Teams, isso se tornou um mito. De repente nós olhamos para tudo isso e falamos, meu Deus, o que são essas coisas, né? Como é que eu faço um apontamento de presença? Como é que eu mando um formulário para o meu aluno? Né? Isso já devia estar na nossa rotina, né? Até mesmo o uso do e-mail institucional, por exemplo. De repente, professores acordaram e falaram, nossa, agora eu tenho que usar. Agora eu preciso usar, não é? Uma coisa que estava tão aí, né? Tão no nosso cotidiano, tão no dia a dia, mas que nós não estávamos nos importando ou deixando para depois. E esse deixar para depois foi o que nos assustou nesse período de distanciamento social. Então, a tecnologia ela se renova a cada instante e devemos estar preparados para acompanhar seu desenvolvimento e a cultura digital dos nossos alunos. A gente tem mania de falar assim, o aluno sabe mais do que eu em termos de cultura digital, não é? Mas hoje nós caímos, né, totalmente na real de que nós precisamos estar preparados, né, no sentido de ter que acompanhar essa cultura digital, no sentido de ter que acompanhar esse conhecimento que o aluno já tem, porque eles têm uma facilidade muito grande, né, de estar utilizando a internet, de estar utilizando celulares, computadores, né, e muitos professores não se prepararam para isso. Um dos objetivos principais da escola é justamente possibilitar que seus alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita, que são os letramentos, né? Porque a escola, o aluno, ele se alfabetiza, não é verdade? Mas a partir desse momento de alfabetização, ele também tem que ser letrado, né? E o que é o letramento? Essa compreensão que ele tem das coisas, essa compreensão que ele tem do mundo, não é? Ele levar esse aprendizado para a vida, né? São as práticas sociais que a escola deve estar possibilitando para esse aluno. Então, para onde ele leva isso, né? Na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática. Essa é uma fala da Roxane Rojo, né? E eu trouxe ela hoje para estar fundamentando essa nossa formação. Bom, a competência 5 da BNCC diz que cultura digital, né, ela fala sobre a cultura digital,
que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética das diversas práticas sociais. Não é função social da escola, né? Formar o aluno de maneira integral. Então, a BNCC traz na sua competência 5 essa fala sobre a cultura digital, né? Que inclui as escolares para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, o objetivo dessa competência é comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo de autoria. Como é que eu vou desenvolver essa competência no meu aluno, não é? Eu preciso estar letrado digitalmente falando para desenvolver esse tipo de competência no meu aluno. Porque isso daqui, de acordo com a BNCC, ele deve ser ensinado na escola, não é? Porque a escola, ela tem o dever de formar o cidadão para a vida. Isso é lei, né? Está na Constituição, está na LDB, que a escola tem que formar o sujeito, o indivíduo para a vida. Então, eu vou deixar ele aprender sobre cultura digital lá na rua? Não, a BNCC traz que ele tem que aprender sobre cultura digital aqui na escola. Ainda que, quando ele chega na escola, todo o conhecimento dele, toda a bagagem deve ser levada em consideração. Então, o que ele já sabe sobre cultura digital? Então, vamos aprofundar o que ele já sabe, né? Vamos encaminhar esse menino para a vida, né? Porque a internet está aí com 1000 coisas, né? Boas e ruins, né? Então, nós temos que abrir os horizontes, ampliar, tentar ampliar os olhares desses meninos para que eles aprendam a usar com ética, né? Para que eles aprendam a usar com consciência, com responsabilidade. E aí nós temos o currículo paulista também, né? Que o currículo paulista define e explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado, nossa rede, não é? As competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional dos estudantes paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Então, nessa formação integral aqui, né, inclui-se também o letramento digital. O letramento digital implica em realizar práticas de leitura e escrita diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização, devido ao crescente aumento da utilização das novas tecnologias. Então, computador, internet, cartão magnético, caixa eletrônico, entre outros. Porque quando a gente fala em cultura digital, quando a gente fala em letramento digital, o que vem na nossa mente? Computador, não é? Vem o celular, por conta da internet, dos aplicativos que nós conseguimos colocar lá, não é? Mas tantas outras coisas entram nessas tecnologias, né? Máquina fotográfica, data show, o próprio cartão magnético, né? Pois a vida social tem exigido dos cidadãos a aprendizagem de comportamentos e raciocínios específicos. E assim entra o papel da escola, introduzir esses recursos no contexto escolar, de forma que torne as aulas mais interessantes e voltadas para a realidade dos alunos. Porém, a escola deve estar aberta para o uso da linguagem nesse universo digital e criar situações concretas de escrita digital para que os alunos sintam-se instigados a interagir com o mundo digital. Que descubram que são ferramentas sociais, portadoras de sentidos, de propósitos comunicativos, que se traduzem em fontes de informações variadas e de saberes a serem explorados. Ou seja, uma ferramenta que tem N utilidades e que podem ser grandes aliadas na vida escolar, tanto do professor
quanto do aluno. Quantas coisas nós já aprendemos aí, né? Nesses 4 meses de afastamento social em relação ao uso de tecnologias, não é? Nós montamos grupos de alunos em WhatsApp, nós montamos grupos de alunos no Classroom, nós estamos participando de ATPCs online pelo Meeting, né? No caso pelo YouTube, né? Então, quanta coisa a gente aprendeu, né? Até outro dia, nós tínhamos uma visão de ferramentas educacionais, né? De recursos didáticos, e agora essa visão nos foi ampliada, né? Em relação a esses recursos didáticos. Que bom que foi ampliado, né? Que bom que ganhamos parceiros e aliados nesses 4 meses, né, que foram as ferramentas digitais. O letramento digital envolve algumas habilidades, como estar familiarizado com as linguagens digitais, o uso fluido de ferramentas do computador e de navegação. Né? Então, essas habilidades, elas demandam tanto para o professor, né, principalmente para o professor, para poder atender o aluno, inclusive, né? Então, como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Né? Como é que eu vou chegar ao aluno através de uma ferramenta dessa se eu não sei utilizar essa ferramenta? Então, eu preciso desenvolver algumas habilidades para isso. Considera-se um professor letrado digitalmente aquele que é conhecedor da utilização adequada dessas ferramentas tecnológicas, com os diversos gêneros digitais, de forma que possa trazer benefícios para o âmbito da sala de aula. Por que a gente precisa, né? Por que nós precisamos saber, né, conduzir toda essa fala a respeito das ferramentas tecnológicas, né? Porque a palavra-chave aqui nesse texto é benefício. Exatamente isso, né? Porque nós temos muitos relatos de mau uso de internet, muitos relatos de mau uso de ferramentas digitais, não é? Por parte dos alunos, né? E a escola precisa reverter isso daí. Nós precisamos trazer isso para que isso seja um benefício, não só para a sala de aula, mas também para a vida desse menino. É importante que os professores sejam letrados digitalmente, para que saibam trabalhar com os discentes de maneira adequada, consciente do valor dessa formação tecnológica, levando-os a ler e a processar as informações, já que o mundo virtual é muito abrangente, não é? E o aluno precisa saber quais as fontes são confiáveis. Então, eu vou trabalhar com uma pesquisa, eu preciso fazer indicação dos sites de pesquisa para esse aluno, porque senão ele vai entrar por qualquer caminho, não é? E vai acabar vendo aquilo que não faz parte do conteúdo, que não faz parte daquilo que o professor quer, né? E muitas vezes é por caminhos que acabam que o estudante vicia, né? E acaba não voltando para o foco da proposta, né? Que informações são relevantes para a sua pesquisa escolar, para a sua vida enquanto cidadão que busca o mercado de trabalho? Bom, trouxe mais um vídeo, né, sobre tecnologias digitais educacionais. Nós vamos assistir esse vídeo, dando continuidade à nossa formação. Diante dos nossos alunos, vemos o tempo passar cada vez mais rápido. Não é de hoje que a sala de aula convencional se distanciou da realidade cotidiana. Novos caminhos levam a mudanças em nossa prática docente, dentre elas a adoção de um ferramental baseado em tecnologias digitais educacionais. Há quem pense que o uso destas tecnologias diminui a importância dos professores, mas não é verdade. Elas ajudam a aproximar o professor da turma e vice-versa, e são essenciais para que possamos participar de um espaço educacional mais fértil e desafiante. Nesse espaço, podemos estimular nos alunos o sentido de colaboração, ajudá-los a trocar mais experiências. O uso adequado das tecnologias em sala de aula ajuda na construção de uma educação mais ampla e pertinente. O ambiente de aprendizagem online da PUC-Rio é peça-chave na integração da instituição aos modelos educacionais da atualidade,
a exemplo do que vem ocorrendo nas principais universidades do mundo. Bom, o professor ele nunca foi tão importante nesse momento, não é? Como é que a escola conseguiria chegar em tantos alunos ao mesmo tempo se não fosse a figura do professor? Então, eu sempre falo que nossa profissão é uma profissão peculiar, porque tantas outras profissões, né, foram substituídas por máquinas e nós estamos aqui, né? Tá certo que a maneira de ensinar se modificou um pouco, né? Um pouco para muito, não é? Porque estávamos acostumados com um quadro negro na nossa frente, giz numa mão, apagador em outra, né? E hoje nós estamos usando algumas ferramentas tecnológicas para não perder esse aluno de vista, né? E por mais que ele esteja em casa sendo acompanhado por familiares, a figura do professor é importantíssima, porque no momento em que a coisa aperta, esse aluno corre para onde? Para o professor, né? A gente tem visto aí, tem acompanhado os grupos de WhatsApp, o quanto esses alunos solicitam, né, a orientação do professor. Então, graças a Deus, não fomos substituídos pelas máquinas, mas as máquinas, né, entraram na nossa vida como parceiros, né, como ferramentas que estão à disposição da escola, do professor e do aluno nesse desenvolvimento de aprendizagens. Bom, portanto, nesse sentido, a escola, que é um ambiente de letramento, não pode se manter alheia a essa nova situação, tampouco deixar de trazê-la para si e preparar o aluno para circular nesses meios. A questão é o quanto e como o professor assimila as mudanças ocorridas na sociedade e o que ele faz a partir de então. Se adapta, contextualizando suas práticas ou se isola em sua prática costumeira. Aprendemos aí nesses 4 meses que, mesmo estando isolados, não é? Nessa coisa do distanciamento, nós tivemos que nos adaptar, né? De uma forma ou de outra, utilizando uma ou outra ferramenta, mas nós tivemos que nos adaptar, não é? Em relação à prática da pedagogia dos multiletramentos, Roxane Rojo, apresenta o mapa dos multiletramentos desenvolvidos pelo GNL. Em linhas gerais, trata-se de um diagrama que visa formar um estudante funcional frente aos textos contemporâneos, contemplando em suas fases ou quadrantes a análise crítica, a seleção prévia do texto, a criação de sentidos, né, que é entender o texto e a tecnologia utilizados em sua elaboração, a transformação, utilização do texto na vida social e, finalmente, a funcionalidade do estudante, que pode ser entendida como a competência para a utilização e prática do texto. Então, o mapa dos multiletramentos é esse daqui. Ele tem 4 quadrantes, não é? Que se interagem, né? Eles interagem entre si, porém, ele traz alguns perfis aqui. Então, o primeiro perfil é o do usuário funcional. Esse usuário funcional, ele desenvolve competência técnica e tem conhecimento prático. O criador de sentidos, ele entende como diferentes tipos de textos e de tecnologias operam, né? Então, ele consegue assimilar, saber, né, como é que a coisa funciona. O analista e crítico, ele entende que tudo o que é dito, estudado, é fruto de seleção prévia. E o transformador, ele usa o que foi aprendido de novos modos, né? Então, em quais quadrantes aqui nós nos encaixamos, né? Será que em um? Será que em mais de um? Ou em todos, não é? A interdependência dessas fases, né, desses quadrantes que compõem o mapa dos multiletramentos,
desloca o estudante do papel de mero receptor de informações, apático e estático, frente a um conhecimento já construído, para um estudante ativo, crítico e capaz de construir novos conhecimentos. Essa postura permite à escola aproximar-se da sociedade contemporânea, que se ressignifica a todo instante. Bom, trouxemos aqui como referência a Rojane Roxo, né? Rojo, Letramentos Múltiplos, Escola e Inclusão Social, e também Pedagogia dos Multiletramentos, né? Multiletramentos na escola, que foi quem fundamentou essa nossa formação. Eu deixei aqui na tela, estou encaminhando também no grupo do WhatsApp da escola o apontamento de presença, tanto com o link como com o QR Code. Então, professor, fique à vontade para usar um ou outro, porém, não deixe de fazer o seu apontamento de presença, né? Que é tão importante. E lá no apontamento de presença, nós temos um item que é a relevância do tema para a formação. E eu espero que o tema tenha sido bastante relevante para a sua formação, professor, né? Que a partir de hoje, aquele que não se inteirou ainda nas culturas digitais, se interem, porque vai passar esse período de distanciamento social? Vai, se Deus quiser vai, mas o que vai ficar para nós é essa cultura digital, que ela já está prevista na própria Lei de Diretrizes e Bases, na BNCC, no currículo paulista, né? Então, nós vamos ter que formar esse cidadão, né? Letrar esses meninos, esses estudantes digitalmente. E para isso, nós temos que estar inteirados desse letramento digital. Nós temos que conhecer esse letramento digital, né? Nós temos que conhecer essas ferramentas, saber como utilizá-las, né? Conhecer quais os recursos que eu tenho à minha disposição, o que é bom para o meu aluno, o que vai possibilitar determinadas coisas num determinado momento, né? Para isso eu tenho que estar estudando, né? Por isso que nós temos esse momento de formação, que é para abrir um pouquinho mais os nossos olhos, né? Possibilitar esse estudo, né? Essa teoria que nós vamos ter que aliar à prática, a qual já deveria ter sido aliada à prática, né? Nós não devíamos estar tão assustados com o momento em que estamos vivendo na escola, né? Chegou? Chegou, né? A gente sabe que em países desenvolvidos, né, as escolas se adaptaram muito mais fácil, né? No Brasil não era muito da nossa cultura, né? Mas nós vamos ter que trazer isso para a nossa cultura, porque vai permanecer, né? A cultura digital vai permanecer, né? Então vamos nos letrar nesse sentido. Obrigada a todos, tenham um bom momento de estudo, como eu já disse, o tema não se esgota, né? Eu deixei aí a referência, a indicação da Rojane Rojo, né, para vocês, e há outros meios também, né, de estar aprendendo, principalmente na prática. Eu falo que usar computador eu aprendi muito na prática, né, os cursos não me possibilitaram muitas coisas, né, porque a gente tem que estar mexendo, tem que estar navegando por determinados ferramentas, por determinados sites e recursos, e isso daí foi o que facilitou a minha vida, o uso diário, na prática, né? Eu preciso montar uma planilha, então eu tive que ir lá e mexer e errar muitas vezes para poder aprender a montar essa planilha, né? Tive que aprender a gravar aulas, né? Então, vamos montar um estúdio aqui no meu computador. Tive que aprender a gravar TPCs, vamos montar estúdio aqui no meu computador. Quantos erros ocorreram, né? Mas, e ainda não está bom, né? Ainda precisa melhorar muito, né? Só que é assim que a gente vai aprendendo, é na prática, é utilizando, não tenha medo, né? Se você errar,
aperta lá o delete, apaga tudo e volta novamente, né? E vamos assim, porque vida de professor é assim, não para, né? Nós não paramos e nós não vamos parar, né? Tudo isso em prol do desenvolvimento e das aprendizagens dos nossos alunos, ok? Bom trabalho a todos e tenham um bom dia.